Foi dessa forma ou pode aproximar mais? Pode, Como é que vocês... pode aproximar mais. Já está ligado, né? Já está gravando, Sinal Claudinho? luminoso aqui. Está gravando? Estamos dando bom dia a todos e todas. Declaro abertos os trabalhos de defesa da dissertação de mestrado do mestrando Marcelo da Cruz Trigueiro, dissertação intitulada Aplicabilidade das Práticas Consensuais aliado aos princípios constitucionais do direito e do processo tributário. Desde já cumprimento o nosso querido mestrando, agradecendo pelo fato de ter escolhido a FUMEC como sua segunda casa, sempre dedicado aos estudos, é um dos grandes magistrados que a gente tem na nossa magistratura mineira, um filho, um pai, um marido exemplar, um amigo, né? Uma pessoa que é daquelas que a gente fala que não tem defeito. Por isso que eu fico honrado, Trigueiro, de tê-lo aqui hoje, né, defendendo a sua dissertação. É um dia marcante, não só na sua história, como na história da FUMEC também. E estamos todos felizes por ter chegado nesse momento, coroando essa trajetória de sucesso sua aqui também na academia, né? Eu cumprimento os membros da banca, em primeiro lugar, o professor Fernando Gonzaga Jaime, da nossa distinta Universidade Federal de Minas Gerais. Uma honra tê-lo aqui, professor Fernando Jaime. O senhor já faz parte, muitos anos, das minhas fontes bibliográficas. Os meus textos, todos, ou a maioria deles, tem referências aos textos do senhor. Então, uma felicidade, uma honra tê-lo aqui para engrandecer ainda mais esse momento histórico na vida do nosso Marcelo Trigueiro. E aqui ao meu lado também um dileto amigo e irmão, né? O professor Adriano da Silva Ribeiro, que sempre nos honra aceitando os convites, participar das bancas dos meus orientandos, e engrandecendo os trabalhos, né, com suas observações e contribuições. Eu faço um registro aqui também que o professor Dr. Lailson Braga Baeta Neves, ele foi co-orientador desse trabalho. Infelizmente, por compromisso profissional em Brasília, ele não vai estar presente, pediu para justificar a ausência dele. E então, eu gostaria de deixar registrado também o agradecimento ao professor Lailson pelas contribuições que fez ao seu trabalho, Trigueiro, na co-orientação. E, finalmente, cumprimentar a Claudinha, né, secretária do programa, e a todos que estão aqui nos assistindo, os seus familiares, seus parentes, Obrigado. seus amigos, né, os seus colegas mestrandos, os egressos que aqui estão, né, os colegas de magistratura, os colegas servidores que estão acompanhando essa transmissão ao vivo. Então, eu te passo a palavra, Trigueiro, pelo prazo de 20 minutos para você fazer a exposição do seu trabalho, e na sequência eu vou passar a palavra primeiro ao membro externo, o professor Dr. Fernando Jaime. Para as considerações, eu peço a você que anote todas as considerações dele, né, e responda na sequência, e depois eu vou passar a palavra ao professor Adriano Ribeiro, para as considerações dele no mesmo formato. Então é isso. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Na oportunidade, eu saúdo o meu nobre orientador, professor Sérgio Henrique Zandona, ao professor doutor Adriano Ribeiro, ambos catedráticos e professores nessa renomada universidade, e ao meu nobre, também professor doutor Fernando Jaime, que me deu a alegria e a honra de ser colega na faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de graduação. Para que possamos aproveitar da melhor forma o tempo destinado, tentar transmitir o máximo possível do conteúdo, todo o texto da dissertação, fiz, né, elaborada com 120 páginas, eu passo já a tratar do título da mesma,
que é a aplicabilidade das práticas consensuais aliada aos princípios constitucionais no direito e no processo tributário. Na introdução, afirmo que a administração pública contemporânea passa por uma transição paradigmática, substituindo a lógica tradicional da imposição unilateral e confronto pelo modelo de Estado consensual. Diante da ineficácia do sistema litigioso clássico, marcado pela morosidade, autocongestionamento dos processos fiscais e por comprovadas perdas na arrecadação, a consensualidade emerge como uma alternativa necessária. Esse novo modelo projeta-se sobre o campo fiscal para reconfigurar as relações entre fisco e o contribuinte, ao trocar o ambiente adversarial por práticas de cooperação, diálogo institucional e negociação, com o fito de otimizar a recuperação de créditos públicos e garantir a segurança jurídica. Para fundamentar e legitimar essa mudança no âmbito tributário, esse paradigma apoia-se, em especial, nas diretrizes sabidamente previstas no Código de Processo Civil de 2015, no Código Tributário Nacional, na Lei 13.140, também de 2015, e a conhecida Resolução número 125, de 2010, do nosso Conselho Nacional de Justiça. Marcos esses da mediação, conciliação e transação no processo tributário. Sob a ótica da hermenêutica constitucional, busca-se superar o positivismo normativista estrito, harmonizando princípios como a legalidade, a disponibilidade do interesse público com a eficiência administrativa e a justiça fiscal. Assim, institutos como a conciliação, mediação e transação são apresentados com ferramentas capazes de flexibilizar conflitos e humanizar a relação jurídico-administrativa. O objetivo central desta dissertação, vinculada à linha de pesquisa em Direito Público da Universidade FUMEC, dentro da área Instituições Sociais, Direito e Democracia, é estudar a viabilidade e a eficácia da aplicação dos métodos autocompositivos na redução do contencioso fiscal. Por isso, utiliza do método dedutivo, com pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e descritivo, ao analisar dados, inclusive, do congestionamento processual, divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, e dialogar com o direito comparado. O marco teórico apoia-se em lições professadas em obras como Fundamentação das Decisões versus Motivação das Decisões Judiciais, da necessária superação da subjetividade do julgador por meio da teoria constitucionalista do processo, apresentado ao PPGD da FUMEC, com autoria de Sérgio Henrique Zandoni, Hermenêutica Constitucional, de Nene Streck, e transação tributária realizada nos exatos termos do artigo 171 do Código Tributário Nacional, de Ives Grande. O desenvolvimento do estudo será demonstrada a essencialidade do diálogo entre o fisco e contribuinte para serem as controvérsias resolvidas consensualmente, com justiça e convergência com a realidade de cada caso. Tratando do histórico legislativo dos métodos alternativos de solução de conflitos, ressalto que o advento da Constituição da República de 1988 operou profunda virada jurídico-metodológica no Brasil, ao deslocar o epicentro da ordem normativista para a dignidade da pessoa humana, inaugurando, assim, o Estado constitucional do direito. Esse modelo, fundamentado em princípios aliados à constitucionalidade rígida, à democracia participativa, à justiça social e à segurança jurídica, impõe que as leis exercem função transformadora na realidade social. Nesse contexto, rompemos com as teorias clássicas da atividade jurisdicional como mero poder impositivo do Estado, para compreendê-la como direito fundamental do cidadão, o qual deve ter participação efetiva e ampla na motivação das decisões afetadoras de suas pretensões.
O Código de Processo Civil de 2015 consolidou o afastamento do juricentrismo ao instituir a cultura da consensualidade como pilar do sistema jurídico, impondo aos julgadores e operadores do direito o dever de estimular a conciliação, a mediação e a transação. Importante ressaltar também a Lei 13.988, de 2020. Essa é regulamentadora das modalidades de transação fiscal da União, ao consolidar esses métodos alternativos como políticas públicas legítimas para desjudicializar demandas, otimizar a arrecadação e promover a pacificação social. Trato das modalidades e pressupostos para a aplicação dos meios consensuais em litígios tributários. Nesse item, ressalto que a alarmante litigiosidade do cenário jurídico brasileiro, evidenciada em especial por relatórios da denominada Justiça em Números do CNJ, demonstram a ineficácia do modelo tradicional, puramente contencioso, para solucionar disputas fiscais e recuperar créditos tributários. Diante dessa evidente morosidade e baixa efetividade do formato impositivo, surge o paradigma do contratualismo fiscal no âmbito do Estado Constitucional do Direito. Essa transição substitui a antiga postura unilateral, autoritária da administração pública pela gestão participativa. O objetivo central dessa nova conduta é afastar as incertezas na aplicação da norma, no caso concreto, garantir segurança jurídica por meio de concessões recíprocas, promovendo soluções adequadas às especificidades de cada disputa, sem o desatualizado uso recorrente da via judicial. Nesse sentido, tratando da conciliação que está inserida no modelo multiportas, destaca-se esse método autocompositivo ao ser conduzido por um terceiro, imparcial, conciliador, possuidor da prerrogativa de atuar de forma ativa, orientando, sugerindo saídas, aproximando os litigantes, especialmente por não ter ou haver mantido vínculo anterior com as partes. Por sua vez, a mediação diferencia-se ao priorizar o restabelecimento da comunicação e a preservação do relacionamento já existente entre os envolvidos. Já a transação tributária consolida-se como negócio jurídico bilateral, percussor e dotado de base legal mais sólida, já no Código Tributário Nacional, para efetiva disposição e extinção do crédito fiscal mediante o pagamento. Historicamente, foi originada no direito romano e evoluiu. Na nossa legislação, ela é consagrada pelo Código de Processo Civil, de 2015. Opera sem intermediários. Se efetiva com mútuo consentimento direto entre fisco e o contribuinte para encerrar o conflito por meio de concessões patrimoniais recíprocas. Apesar de enfrentar resistências ainda até hoje doutrinárias sobre mitigação do dogma da indisponibilidade absoluta do interesse público, ela prevê mecanismos severos de rescisão administrativa em caso de descumprimento ou fraudes, firmando-se como uma política pública estratégica para reduzir o acúmulo da dívida ativa e promover a pacificação social de forma célere e justa. Abordo também os princípios afetos à aplicação da consensualidade no processo tributário. Ao buscar uma gestão pública orientada por resultados, os princípios da eficiência e da economicidade atuam como as principais forças motrizes da transformação jurídica. A economicidade, focada na dimensão pecuniária e na maximização da relação custo-benefício, justifica a concessão de descontos e prazos diferenciados, demonstrando a maior vantagem para o erário do recebimento imediato e garantido de valores reduzidos em comparação à manutenção de um litígio sabidamente
prolongado, com duração incomparavelmente, nesse caso do acordo, em menor prazo de todo o processo. Assim, a eficiência e a gestão inteligente do passivo diferenciam a razoável discricionariedade técnica da autoridade fiscal do mero imediatismo arrecadatório, assegurando a real recuperação do patrimônio público, com o menor dispêndio de recursos. Os princípios da legalidade, da transparência e impessoalidade estabelecem os limites estritos da atuação consensual, como garantias da legitimidade e freios contra eventual arbítrio estatal. A transparência, princípio de fundamental importância, impõe clareza absoluta nos critérios da elegibilidade, amparando-se na lei de acesso à informação, inclusive, e na lei de responsabilidade fiscal, para propiciar o controle tanto da sociedade como dos tribunais de contas e outras instituições fiscalizatórias, a evitar que o acordo entre as partes não seja transformado em um arranjo de privilégios. Acrescenta-se ainda o princípio da impessoalidade, a impedir perseguições ou favorecimentos casuísticos, a exigir a adequação dos termos negociais, prazos e descontos com fatores puramente técnicos, como o grau de recuperabilidade da dívida e a capacidade do pagamento do devedor, e nunca pela identidade do contribuinte. Como ressaltar também a harmonização entre o interesse estatal e o direito dos contribuintes, consolidados por meio dos postulados da isonomia, da segurança jurídica, fundamentação das decisões e da releitura da supremacia do interesse público. O dogma da superioridade absoluta do Estado cede lugar a um juízo de ponderação e proporcionalidade casuística, no qual a preservação dos direitos individuais e a pacificação célere do litígio entregam o próprio interesse público primário. Trata também da consensualidade no direito tributário como forma de impulsão da eficiência. A consensualidade é um instrumento legítimo e estratégico da gestão fiscal, através do princípio da eficiência administrativa, a conferir suporte técnico e prático fortalecimento da transação tributária, consolidando. Os métodos autocompositivos não enfraquecem o dever de arrecadar e impedem o emprego de tempo e recursos públicos na condução de litígios até sua saturação, convertendo o acordo fechado em proveito do direito de toda a coletividade. O Poder Judiciário brasileiro finalizou o ano de 2024 com um acervo alarmante de 80,6 milhões de processos pendentes, sendo as execuções fiscais mais de 18 milhões em andamento, apontados como principal gargalo e fator de lentidão da justiça. Esses dados são constantes, né, da pesquisa periodicamente conduzida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e confirmam o caráter nitidamente antieconômico do modelo tradicional, apontando o tempo médio de tramitação de uma execução fiscal na Justiça Federal como superior a 8 anos, podendo, muitas vezes, atingir 16 anos, se percorridas todas as etapas processuais, acabando por estimular a inadimplência. A implementação na prática do modelo multiportas e a positivação da Lei 13.988, de 2020, amparadas pelas diretrizes de gestão do judiciário, como já ressalvada a Resolução 125 de 2010 do CNJ, serviram de base para iniciativas nacionais de sucesso. A exemplo, a Semana Nacional da Regularização Tributária, idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e em nosso estado, realizada pela 2ª Vara de Feitos Tributários do Estado, com resultados significativos, devidamente informados no desenvolvimento da dissertação. Com o uso de técnicas de gestão e pactuação inovadoras, dezenas de execuções fiscais foram resolvidas,
por transações, acordos criativos, viabilizadores da quitação de passivos de alta monta e históricos, muitos com mais de uma década de tramitação frustrada. Há de se ressaltar também o cumprimento do mandamento constitucional do amplo acesso à justiça e da razoável duração do processo, previsto expressamente no artigo 171 do CTN, a transformar a antiga rigidez estatal em uma cooperação dialógica de mútuas vantagens. Tratando dos meios alternativos de solução dos conflitos no âmbito tributário, à luz da hermenêutica constitucional, ressalto que a hermenêutica, no cenário jurídico, constitui o campo teórico voltado a sistematizar princípios e critérios interpretativos. Já a interpretação dessa, em si, configura a atividade prática de revelar o sentido e o alcance da norma para sua melhor aplicação. No âmbito do direito constitucional, a hermenêutica adquire contornos específicos e complexos, a transcender a mera solução lógica do positivismo legalista, assumindo natureza essencialmente argumentativa, integradora e finalística. A abordagem metodológica contemporânea ganha relevância prática ao oferecer o arcabouço necessário para legitimar esses institutos inovadores, viabilizada por meio do uso combinado de meios de interpretação, ao permitir harmonizar e compatibilizar princípios aparentemente contrapostos, como a estrita legalidade tributária e a indisponibilidade do interesse público, com a flexibilidade administrativa e a segurança jurídica, direcionando a atuação do agente público a evitar decisões arbitrárias. Tratando sobre a compatibilidade da supremacia do interesse público em relação aos métodos consensuais do interesse privado no direito e processo tributário. O conceito contemporâneo de interesse público afasta-se da antiga visão utilitarista e abstrata para consolidar-se como o somatório de vontades individuais coincidentes em torno de um bem comum, material ou moral, de determinada comunidade. A prevalência do interesse público não se opera mais por meio de imposição vertical, automática ou de formalismo cego, mas sim por regras condicionais, concretas de prevalência, analisadas casuisticamente à luz da Constituição. Essa releitura insere o resultado prático da ação administrativa e o respeito aos direitos fundamentais no cerne da finalidade pública, ao não separar os interesses privados legítimos do bem coletivo, mas integrá-los, ao exigir a submissão de toda a ação estatal a um juízo rigoroso de ponderação, razoabilidade e proporcionalidade. Essa mudança paradigmática impulsionou a transição do modelo de atual estatal, o atual modelo estatal impositivo e vertical, para a prática horizontal da mútua colaboração, mitigando a clássica dicotomia entre os setores público e privado. O direito cidadão de escolher exige a expansão para o sistema multiportas, expressamente previsto no Código de Processo Civil de 2015, com a aplicação da conciliação, mediação e transação, mesmo nas execuções fiscais complexas. No campo específico do direito e processo tributário, a efetividade das partes processuais supera, em momento oportuno, o antigo argumento da indisponibilidade do crédito e o caráter vinculado da arrecadação como barreiras intransponíveis aos acordos. Respaldada pela Lei 13.988, de 2020, a discricionariedade técnica conferida ao administrador para transacionar crédito de difícil recuperação atende diretamente aos princípios de eficiência, economicidade e segurança jurídica, demonstrando ser o apego a formalismos procedimentais sob pretexto de resguardar o erário, responsável apenas por perpetuar a duração dos vestígios e, pior ainda, frustrar a justiça fiscal. Passando à conclusão de toda a dissertação, esperando que o tempo assim permita, ouso afirmar que essa dissertação procura, demonstrar o esgotamento
do modelo clássico de administração tributária, historicamente pautado pela verticalidade, pela imposição coercitiva e pela indiscutibilidade do lançamento fiscal. Essa postura beligerante e consequente resistência sistêmica ao diálogo são responsáveis por gerar custos exorbitantes ao erário e consolidar uma crise crônica de litigiosidade nas execuções fiscais, infrutíferas em especial, fomentando a insegurança jurídica e inibindo o desenvolvimento econômico. Em contrapartida, a transição para o modelo consensual, materializado na transação, mediação e conciliação, não constitui mera faculdade discricionária ou comodismo do administrador, mas sim uma evolução decorrente da aplicação direta de preceitos constitucionais. Esse novo paradigma inaugura o chamado devido processo legal colaborativo, no qual o fisco abandona a posição de adversário absoluto para atuar como gestor de soluções e o contribuinte é reconhecido como merecedor do diálogo técnico. Com redução da lacuna de confiança da sociedade civil e o estímulo à conformidade fiscal voluntária. A implementação da prática das ferramentas autocorrigidas encontra pleno suporte e maturidade no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelas legislações já mencionadas nessa apresentação, e, em especial, pela nossa Constituição da República. As regras constitucionais contemporâneas incentivam a desconstrução do referido engessamento da disponibilidade do interesse público, não podendo, acima de tudo, provocar eventual inegociabilidade do crédito fiscal. O verdadeiro interesse público reside na solução ideal e célere do conflito e na efetiva entrada de recursos nos cofres estatais para o financiamento dos aclamados e necessários direitos sociais. Assim, a flexibilização da forma de satisfação da obrigação tributária configura um ato de gestão patrimonial estratégica, apto a conferir utilidade a ativos que, de outra forma, estariam perdidos diante da insolúvel morosidade do judiciário. O dever de motivação dos atos administrativos transcende o rito formal, atuando como pressuposto de validade e moralidade, a exigir do gestor público a demonstração técnica e econômica do acordo, para atender os critérios da economicidade e eficiência. Paralelamente, a transparência e a publicidade das negociações operam como vetores de dupla dimensão, submetem a gestão tributária ao escrutínio social e funcionam como antídotos para favoritismo, contra favoritismos e desvios de finalidade. Direcionada pelas interpretações teleológicas e sistemáticas, a hermenêutica contemporânea, contextualizada na CR, na Constituição da República de 1988, traz um equilíbrio entre a rigidez da lei com a busca pelo consenso. Assim, ao padronizar rotinas, fixar editais claros, estruturar os denominados núcleos jurisdicionais especializados, a impessoalidade e a igualdade fiscal barram arbitrariedades subjetivas, consolidando o diálogo como alternativa idônea, ética e perene para a realização da justiça e da paz social na esfera tributária. Vou indagar a banca se eu tenho mais alguns minutos disponíveis. É só porque eu usei por bem deixar, nem acaso sobrasse o tempo para fazer os demais agradecimentos, em especial, né, a minha família, a minha esposa, as duas filhas, ainda crianças, ao exemplo de professora, educadora, como bem ressalto nos agradecimentos no corpo da dissertação, de minha mãe, que, como é de conhecimento de muitos, né, infelizmente se encontra em estado de saúde precário, e, em especial, né, não só aos professores constituintes da banca, como aos outros que sempre me incentivaram, entre eles, né, se for citar todos os nomes
eu poderei, né, cometer o lapso de algum esquecimento, mas friso do Dr. Rubens Santos, que é professor da Universidade ASA, que também muito me incentivou, e por sinal, né, com histórico de ter sido meu estagiário, e hoje meu dileto, estimado advogado, e toda a minha família, aos colegas da magistratura, acredito que alguns estão assistindo esta apresentação, torcendo, né, para que o êxito da mesma, ao meu sobrinho Lucas Trigueiro, que é advogado, graduado pela Universidade Católica, que também, né, muito honra a minha família, e espero que com essa singela apresentação, essas limitadas explanações, eu possa ter abordado por completo o conteúdo do meu estudo e submetê-lo à prestação dessa renomada banca. Muito obrigado. Eu que agradeço, Trigueiro, pela exposição clara, né, do tema. Você explanou bem todos os tópicos do seu trabalho, e essa explanação é importante porque nem todo mundo que está assistindo teve condição de ler o seu trabalho, né? Particularmente, eu acho que só nós aqui da banca tivemos essa oportunidade. E então, mais uma vez te agradecendo, eu passo a palavra ao professor Fernando Jaime, reforçando o agradecimento pela presença hoje aqui. Bom dia a todos e a todas. Estimado professor Sérgio Andona, gostaria penhoradamente de agradecer o honroso convite para retornar aqui à FUMEC, casa que me... Obrigado. Casa que eu tive a oportunidade de ser abrigado aqui nos anos de 2003 a 2005 e que marcaram muito a minha trajetória, a minha vida acadêmica, né? Fui muito feliz aqui na FUMEC. E tive uma experiência que eu gosto sempre de contar, que demonstra a qualidade, o compromisso da FUMEC com a função de educar e educação oferecida com excelência, né? Era professor aqui na pós-graduação e havia apresentado uma lista de referência bibliográfica à biblioteca para adquirir. E um dos livros não estava sendo possível de obter e tudo. A diretoria da biblioteca me ligou, falou assim, onde é que a gente pode adquirir esse livro? Isso assim foi marcante e demonstra o que a FUMEC representa aí no nosso cenário jurídico e acadêmico. E além disso, os amigos, né, que eu carrego pela vida e que eu tive a oportunidade de encontrar aqui na FUMEC. Professor Adriano, grande prazer e honra estar aqui ao seu lado. As pessoas que estão aí, os familiares do meu dileto amigo Marcelo Trigueiro, que nos assistem aí à distância. Então, recebam os meus cumprimentos. Meu querido amigo Marcelão, companheiro de faculdade, eu já disse a ele que a nossa história ela não começou conosco, né? Mas ela vem antes de nós, porque os nossos pais foram colegas de turma também na faculdade, né? Formados na turma de 66 no UFMG. E aí sempre foram muito próximos e muito amigos. E a vida acabou nos encaminhando nesse mesmo caminho. Te dizer, meu amigo, que foi um grande prazer ler o seu trabalho, tá? Obrigado. Trabalho muito bem escrito, muito bem concatenado, mas vamos conversar um pouco aqui sobre ele. Não vamos começar do começo, né? Dos agradecimentos. Ali, eu acho que você cometeu
Um erro que hoje, nesses tempos atuais, né, com a Laís e Edith, porque é um erro de concordância nominal, né? Na verdade, você se refere a elas como cada um, e na verdade deveria ser cada uma, né? Sim. Só para fazer justiça a elas, Uhum. né? Mas isso é um detalhe que passou despercebido, porque no texto não se encontram outros equívocos, né? Linguísticos e tudo. E agora sim, vamos ao final. No caso, a Josiele e Edith. Edith, né? Isso. É, É, que teria aqui um erro na concordância? cada uma. Ah, tá. Entendi. Erro de digitação. Sim. Eu até esclarecendo, o agradecimento eu deixei para fazer na 10ª hora do último ato. Isso. Vamos lá. Obrigado. Você traz nas suas referências e no seu texto Karl Lorenz, né? Um autor alemão e tudo. E aí, esse autor, a gente pouco conhece dele aqui, mas ele foi um dos artífices do nazismo alemão. Alguns autores se referem a ele como o autor que melhor entendia a cabeça de Hitler, certo? Então eu acho que é um autor que não merece estar no seu trabalho, né? Isso é uma referência e não é a primeira vez que eu me deparo com isso, né? Mas todas as vezes que eu me deparo, eu costumo trazer essa advertência. Nós temos que ter um comprometimento atávico com a democracia. E para que a gente possa difundir, né, defender e desenvolver o nosso regime democrático, obviamente que a literatura jurídica é determinante nesse aspecto, já que nós estamos em um Estado democrático de direito. E aí, na sequência, é a mesma coisa, você escolhe como marco teórico Ives Gandra. Né? A diferença dele para o Lawrence é simplesmente uma questão de tempo, né? Mas é também um outro artífice da ditadura militar de 64 e um mentor intelectual da tentativa de golpe aí do Bolsonaro, com a defesa que ele faz em relação ao artigo 142 da Constituição da República, que depois ele teve que publicamente se retratar para dizer que foi mal interpretado, etc. e tal. Mas os golpistas geralmente utilizam-se, né, de subterfúgios para esconder os seus objetivos e interesses escusos. Uma outra questão, e aí tem a ver mais com o texto, e a gente ia chegar lá, mas é o Cretela, né? Quando você faz a referência aí ao Cretela como primeiro lições de direito, e depois você vai fazer uma referência aí numa parte importante do seu trabalho, que você vai falar dos princípios, né? Como nós já temos aí autores que desenvolveram com muito mais profundidade e mais próximos, né, da contemporaneidade, como Alex, por exemplo, né? Mandatos de otimização e o que isso significa teria um significado maior aí, poderia enriquecer o trabalho. Sob o ponto de vista da sua tese, da sua hipótese, né? Você nos prometeu, vou chegar aqui, investigar a viabilidade e a necessidade da implementação dos instrumentos eficazes de resolução consensual dos litígios na esfera tributária. Certo? E aí é o que eu queria conversar com você. Eu não quero entrar nos detalhes e nas minúcias da sua dissertação, mas na verdade,
apresentar uma demanda ao juiz da vara de feitos tributários da comarca de Belo Horizonte. Tá? Por quê? A viabilidade, você já apresentou, né? Na sua exposição aí, mais uma vez, você coloca isso, né? A viabilidade existe, né? O ordenamento constitucional e infraconstitucional hoje, ele é harmônico com a ideia da consensualidade, certo? Agora, a questão da implementação. E aí é que eu senti falta da sua experiência, entende? Você fez uma dissertação irretocável sob o ponto de vista da cientificidade, né? Metodologicamente muito bem estruturada, Obrigado. mas faltou a presença, a sua experiência, né? A sua contribuição pessoal para que a gente pudesse pensar a esse respeito. E aí uma das questões, por exemplo, que eu me confronto e tenho pensado e refletido muito sobre isso, essa questão que a gente tem feito também em relação a uma certa deslegitimação da atuação do judiciário, né? Eu sei, em alguns momentos você utiliza até termos muito assertivos e muito fortes em relação a isso. Na verdade, a gente pensar na consensualidade a partir da... E aí, a resolução 125, né, que você vai falar que o CPC inaugura a consensualidade, a meu ver, a norma mais importante que nós tivemos em relação a isso é exatamente a resolução 125, né? Ela que, de fato, rompe com esse paradigma da conflituosidade para albergar a ideia da justiça de múltiplas portas, né? Eu lamento que a resolução esteja em forma de resolução e não em forma de lei. Isso é algo que, né, mereceria ter sido obra do legislador e não do CNJ para ver se ela teria maior irradiação, maior capilaridade dentro da comunidade jurídica e dentro da própria sociedade. Mas é uma estrutura em que o judiciário, nós precisamos, e nesse aspecto a sua dissertação ela é muito importante, colocar o judiciário para realizar o verdadeiro papel dele, né? Nós temos um comportamento, e isso decorre de uma série de outros fatores, mas eu creio que, por exemplo, a debilidade da nossa cidadania, né? O cidadão, ele não se responsabiliza. Então, ele sempre está buscando tutela porque ele pode depois responsabilizar o Estado, né? Foi a responsabilidade do juiz que não entendeu, foi posto, ou é o advogado que não foi suficientemente combativo e competente para fazer valer o meu direito, etc. e tal, e ele nunca se responsabiliza. Quando a gente pega a própria Constituição, né, com os objetivos e os princípios fundamentais da República, dentre eles a cidadania, pega a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que vai dizer que todo ser humano é dotado de razão e consciência, e para viver em espírito de fraternidade, né, isso nos coloca, enquanto cidadãos, com capacidade de responsabilizarmos-nos pelos nossos atos e, consequentemente, assumir as consequências e buscar os meios para solucionar eventuais conflitos que surgem nesse cotidiano. De modo que o judiciário ele deveria ter uma função subsidiária, residual. Quando a cidadania não for suficientemente capaz de solucionar os seus próprios conflitos, né? E aí entra uma outra questão que eu acho que é uma questão de humanidade, né? Porque é o que você traz e reafirma aí na sua exposição, é a questão do diálogo, né? O diálogo é uma característica que nos humaniza, né?
A nossa humanidade decorre exatamente dessa nossa capacidade de nos comunicarmos, de nos entendermos. E aí, de novo, voltamos à Declaração Universal de viver com espírito de fraternidade, né? Então, quando a gente abre mão disso e coloca isso tudo dentro do judiciário, não adianta, né? Nós temos um judiciário hoje que está com 80 milhões de processos. Isso é inadministrável, certo? E eu tenho insistido muito com os meus alunos para que eles tenham a consciência de que esse sistema, nesse modelo, né, com a crescente judicialização que a gente tem assistido aí ao longo dos anos, ele tende a colapsar, né? Mas um colapso do judiciário não é um colapso do judiciário, é um colapso da sociedade, né? É o Estado de Direito que naufraga e entra em colapso nessa história. Então é preciso que nós, de certa forma, assumamos a responsabilidade pelos nossos atos e a consciência de que nós estamos inseridos em um sistema, né? Achei até interessante, você faz menção aí à Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU, né? Porque quem inaugurou, na verdade, precede a Câmara foi a UFMG, num conflito que é uma surrealidade, né? Era um conflito da UFMG com o INSS. Era um embate entre a Procuradoria Federal e a Procuradoria Federal, né? E aí o procurador veste a camisa da UFMG de um lado e depois a instituição veste a camisa do INSS, né? E foi diante dessa irracionalidade que isso foi levado à Câmara Arbitral da AGU, lá nos anos 2005, 2006. E depois foi instituída efetivamente a Câmara, né? Mas a questão que eu queria conversar com você a respeito é exatamente isso. É o seguinte, como é que nós vamos implementar esses instrumentos de forma eficaz, né? Nós temos verificado aí, você traz esses dados também na sua dissertação, o percentual de soluções consensuais, com todos os esforços que têm sido feitos, né, ele não se altera, ele tem se mantido no mesmo patamar. Tem alguns picos, chega a 15%, 16% e tal, mas é uma média de 12%, 13% de soluções consensuais, né? Então, essa seria uma primeira questão. O que é que nós poderíamos fazer para estimular essa consensualidade? E uma outra questão, e aí é uma questão de fundo que atravessa a sua dissertação, mas vai encontrar lá com o seu juízo, né? Com a sua atribuição jurisdicional na vara de feitos tributários. O que é possível que o juiz da vara de feitos tributários possa fazer para que essa consensualidade, né, que é tão importante, tão efetiva sob o ponto de vista da economicidade, né, da eficiência, da efetividade, etc., pode ser feito para que a gente possa sair dessa armadilha que nós nos colocamos, né? E no mais, eu só gostaria de mais uma vez, agradecer a generosidade do convite e dizer da honra que é estar aqui e da alegria, né, de estarmos aqui conversando sobre um trabalho tão interessante, né, e a nossa história de amizade e tudo ganhar, né, espaço também dentro da academia. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio, pelo convite. Obrigado, professor Fernando. Então, eu te passo a palavra, Trigueiro. Te passo a palavra, então. Nobre professor doutor Fernando Jaime, obrigado por tão humana, tão carinhosa saudação, por tão bondosas palavras, não sei se merecedor das mesmas, mas tendo abraçado o sacerdote da magistratura,
muitos de nós afirmam, né? Inclusive para balizar ou ao menos buscar a serenidade de tantas decisões, em especial no meu caso, né, com 29 anos de magistratura, no dia a dia. Contra fatos não há argumentos. Então, realmente, graças a Deus, temos aí o registro histórico de que nossos pais foram colegas na Vetusta e Deus nos propiciou a oportunidade de o sermos também, inclusive de sala, né? Muitas das vezes nós temos outros amigos, colegas que foram de salas diferentes, turnos diferentes, que convivem conosco, mas tive essa grata satisfação de ser colega de sala do ora professor doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na ordem das ponderações, evidente que com relação e isso demonstra, né, no meu modesto sentir, que a minha dissertação foi lida do princípio ao fim, essa inexatidão da concordância quando os agradecimentos é porque ainda bem, né, demonstrando o meu perfil como humano, nesse momento, nessa parte da dissertação, onde você está mais presente ainda toda a emoção que você coloca em todo e qualquer trabalho. E evidente que ao me referir a integrantes do meu assoberbado gabinete, e que evidentemente dentro do que eu vou abordar em seguida é grande motivador e coadjuvante de todas as realizações agora da segunda vara de feitos tributários desta comarca, eu cometi esse lapso, mas mais movido pela emoção. Quanto à questão de não ter decidido, digamos assim, e não inserir no conteúdo dessa dissertação tão somente de forma superficial, digamos assim, no entender até do nobre professor Adriano, quando qualificatório, que onde também fui indagado, posso até, né, considerar cobrado, é porque eu tenho essa preocupação em não fazer do primeira dissertação, primeira obra essencialmente acadêmica da minha vida em termos de pós-graduação, como algo a divulgar. Posso, né, humildemente assim considerar feitos conquistados não só unicamente por mim e não só graças à minha ação, mas de substancial relevância ainda mais, né, nesse novo paradigma, e por isso devo esclarecer da escolha daquela citação filosófica do Thomas Kuhn, né? Não foi, como diz, pincelando várias outras, foi justamente pesquisando, buscando alguém, né, que com a sua conhecida obra, de repente, né, mesmo sendo um físico, matemático, ele, estudando a ciência, viu que as transformações, a qual justamente, né, busco em especial com a submissão dessa dissertação a essa renomada banca, devemos buscar, devemos nos espelhar e devemos ter sempre como motivo, como objetivo, inclusive para poder já responder àquela abordagem que o nobre doutor fez, sobre esse percentual, no meu modesto sentido, como muito bem ressalvado pelo senhor, baixo de conciliações, transações e mediações efetivadas, em especial perante o Poder Judiciário. É porque há de se mudar a cultura de todos os envolvidos. A começar, e nisso eu procuro dar o exemplo, não sei se estou, né, no caminho certo, do juiz,
do advogado, em especial, como o senhor muito bem ressaltou, da parte do cidadão, aquela cultura de irmos para aquela audiência, reunião, visita ao que seja sala do procurador municipal, estadual, da União, procurador do INSS, que seja, com o intuito, com o foco em conciliação, principalmente em diálogo. E isso eu já preciso ao novo professor, que infelizmente, na maioria das audiências que presidi, e até mesmo nessa conquista da Semana de Regularização Tributária, e volto a frisar, dada o meu empenho, ela novamente será realizada no segundo semestre deste ano, também com a recomendação do CNJ, há de se ter esse espírito, há de se ter essa cultura. Eu vou para buscar um acordo, para conseguir paz, principalmente no meu interior, e a minha demanda. E, infelizmente, muitas das vezes não se observa a obediência a esses princípios, e princípios científicos e técnicos que são abordados nessa dissertação. E já arrematando aquela abordagem, por que eu não trouxe experiências profissionais, mais detalhadas, em maior número, porque te confesso, nosso professor, que já tendo o exemplo do pai que, como auditor, quando das atuações preocupava, coisa que, infelizmente, ainda hoje se nota acontecer, mas não se observa na maioria das atuações. Já manter esse diálogo com o contribuinte, com a empresa, que muitas das vezes aquela atuação viria acaso não tivesse essa consciência por parte já do fisco. Fechar as portas, eu tenho um histórico, já precisando fato, de quando, no início do meu período na comarca de Divinópolis, e está lá, um registro nos autos, nós nos vemos com uma situação em que havia um monopólio, como noticiam, de preços de combustíveis todos os postos, alegadamente em todos os postos da cidade. E o Ministério Público, diligente como sempre, ainda há amigos, membros do Ministério Público naquela comarca e na época, eles assim atuando, um deles em especial na minha vara, eles propuseram uma ação civil pública contra 88 empresas de postos. Então, ou seja, nos idos de 2007, não, melhor dizendo, nem 2007, de 2004, eu já me vi com uma lide na qual a primeira coisa que eu fiz, quando do ato da citação, foi marcar uma audiência de conciliação. Certo? E onde se realizou algo, nunca antes visto na comarca, que foram comparecimento das 88 de 76 donos e representantes legais de postos, acompanhados de todos os seus advogados. Essa audiência foi feita no auditório do Fórum de Divinópolis, e aonde se entabulou um acordo no qual, inclusive, fora a questão da margem de lucro estipulada sobre o valor saído da distribuidora, se estipulou o custo de uma tarifa para fiscalização da qualidade de combustíveis de todos os postos da cidade. Então, já remonta na minha atividade profissional a busca por esses acordos, por essas composições. E dada essa preocupação minha em não me valer, às vezes, da primeira produção acadêmica de maior monta, de poder repassar, eu me comprometo que
se a vida profissional se permitir, de eu trazer à baila todas essas experiências e como que realmente se efetivou essas realizações. Mas, volto a frisar, depende muito também da mudança dessa cultura, dessa disposição em transacionar. Só me permite só uma parte aqui. É, é, é uma questão de metodologia, né? Você fez uma pesquisa doutrinária, teórica. Você podia ter acrescido a ela uma pesquisa empírica, trazido esses dados, entendeu? Que eu acho que é isso que seria importante trazer. É como você está contando. São 29 anos, 30 anos, né? 3 décadas de experiência na magistratura. Isso poderia trazer agregar um valor extraordinário a isso aí. Mas eu entendo, né? O certo acanhamento que a gente tem nesse primeiro momento, né? É só, né? É no sentido de valorizar essa experiência, né? Que como você está publicizando hoje o seu trabalho, é publicizar também essa experiência e os caminhos que a gente pode seguir, né? Porque clareariam a partir da própria vivência prática, certo? Mas é só uma consideração que nada desmerece a qualidade do trabalho. Agradeço muito aí as orientações. E friso, né, que graças a Deus na minha história profissional e a ele mesmo, as pessoas que tanto me acompanham e incentivam, eu tenho várias experiências para relatar. Inclusive envolvendo essa semana de regularização tributária, que é noticiada na dissertação, na qual, né, eu não quis estar lá constante, eu não quis falar na apresentação para não alongar, mas no que recuperamos, né, 39 milhões de créditos tributários, valores nominais, inclusive constante lá do portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigado, professor. Professor Fernando, está satisfeito? Sim? Obrigado. Passo então a palavra ao meu dileto amigo e irmão, professor Adriano Ribeiro, a quem renovo agradecimentos. Bom dia, é uma honra estar aqui nesta banca do mestrando Marcelo Trigueiro, professor Dr. Sérgio Zandona, muito agradecido por todo o apoio, todas as oportunidades aqui na FUMEC, já que é um momento de relembrar datas e momentos de convivência, né? Aqui adentrei em 2018, estou aqui até hoje, adentrei mestrando, né? Hoje estou aqui professor, participando de banca, graças a seu incentivo, a sua orientação diária, professor Sérgio Zandoni, que isso é importante nas nossas vidas, enquanto estudantes do mestrado, enquanto pessoas que querem caminhar, né, trilhar esse espaço do conhecimento. Muito agradecido por estar aqui e também já quero agradecer ao professor Dr. Fernando Jaime e quero dizer aos nossos alunos que estão aqui nos ouvindo que o professor Fernando Jaime, toda vez que eu paro ou que eu participo de eventos com ele, é um aprendizado significativo. Um dos mais recentes aí que participei foi ele falando da justiça restaurativa, lá no Tribunal de Justiça, né, de um conhecimento prático, né, de uma vivência, de pesquisas, e que muito contribui para esse novo formato aí que estamos a praticar, né, de buscar mais diálogo, de cuidar do ser humano, principalmente. E hoje, o professor Dr. Fernando Jaime também, eu anotei aqui a parte da fala dele, ele vem nos provocar aqui, pensar realmente se estamos deslegitimando a atuação do Poder Judiciário ou se estamos criando aí, ou provocando toda a sociedade, né, todos os integrantes desse sistema judicial a dialogar mais e a proporcionar à humanidade, à sociedade, também a capacidade de dialogar, porque a ausência do diálogo
reflete numa enormidade, vou usar essa expressão, de conflitos que estão aí para o judiciário resolver. Então, professor Dr. Fernando Jânio, eu teci esses comentários aqui para justamente cumprimentar o senhor e agradecer por toda essa dedicação à parte acadêmica, né, a parte tanto escrita como fala nas palestras, que vem a nos orientar e nos ensinar. Aos participantes online, nossos mestrandos, mestrandas, meus orientandos e orientandas, os familiares do mestrando Marcelo, nossos cumprimentos por estar aqui neste momento que eu sempre gosto de utilizar, né, já está até repetido em todas as bancas, mas é verdade, é um momento mágico para o mestrando Marcelo Trigueiro em compartilhar com o mundo essa pesquisa em que ele diuturnamente desenvolveu, né? Por mais que os compromissos profissionais de audiências no fórum, de convocações para atuar no STJ, auxiliando, na família que ele cuida com muita atenção, com muito carinho, ele também destinou um espaço do nosso dia de 24 horas, que às vezes, para o professor Sérgio Andona, tem 48 horas, né? Nos nossos dias de 24 horas, a produzir um conhecimento, a pesquisar, a buscar esse título, né? Que é o mestrado, né? Ser mestre pela FUMEC. Então, mestrando Marcelo, agora eu dialogo com você, se me permite, para, primeiro, agradecer a atenção dada quando da banca de qualificação, né, que aqui estávamos, após a leitura atenta do seu trabalho e a partir das minhas considerações naquele momento, observei agora com a versão final a acolhida de muitos deles, inclusive objeto da fala do professor Dr. Jaime, que é a sua experiência na Semana Nacional de Regularização Tributária, né? Realmente você, modesto que né? Tímido, né? E acanhado, não colocou mais informações, mas colocou algo aqui que realmente poderá estimular ao leitor a buscar mais informações a respeito daquele período, né, de março de 2025, em que você dedicou ali tempo, pensamento, estratégia, gestão para escolher os processos possíveis ali, as execuções fiscais possíveis de conciliação, de mediação, né, de acordo, né, e principalmente os processos mais antigos, que esse é o que preocupa, esse é que o CNJ nos fiscaliza, né? Coloquei no uso aqui porque sou servidor do tribunal, né? Não sou magistrado, mas sou servidor junto com o professor Sérgio Andona há algumas 3 décadas, né? Já estamos a caminho da pedido de aposentadoria ou como é que chama aquela expressão lá? De Jubilamento. Não, Jubilamento. Jubilamento, Só para Deixa a gente aposentar. Bom, e aí, mestrando Marcelo, quanto à sua defesa oral, sua apresentação, e falo isso diante dos nossos mestrandos que estão aqui e vão passar por essa oportunidade, você defendeu, né, apresentou todo o relatório, toda a pesquisa desenvolvida, fez muito bem o entrelaçamento lá já no resumo, que é o que a gente pondera muito com a linha de pesquisa, né, apontou muito bem aí os objetivos, geral e específico, metodologia. Quanto à introdução, também justificou, né, o porquê da pesquisa. Eu observei que realmente as ponderações da banca de qualificação você aqui acolheu. Sou grato também pela oportunidade de participar do texto que você produziu com a minha pesquisa
aqui desenvolvido no PPGD, no mestrado, orientado pelo professor Sérgio Zandona, né? Vi que você fez a referência a mim na página 80, aqui com a dissertação que desenvolvi aqui, com o título A Reconstrução da Distribuição do ônus da prova no processo administrativo, sob a ótica dos princípios constitucionais do processo, e também, para minha alegria, mais à frente, né, especificamente na página 103, minha alegria não só pessoal, mas do próprio PPGD, a partir da autorização do professor Dr. Sérgio Zandona, coordenador do PPGD, que em 2022 abraçou a ideia de criarmos aqui a disciplina Políticas Autocompositivas, Soluções né, entre parênteses, efetivas de solução de conflitos, consensualidade judicial e notarial. Então, desde 2022, estamos juntos nessa disciplina, conduzindo os alunos que assim fazem opção de pesquisar a respeito do tema, de desenvolver pesquisa, exemplo do que estamos aqui vivenciando, com a dissertação do mestrando Marcelo, e assim construir aí um referencial teórico, um referencial a respeito dos métodos autocompositivos importantes para o nosso dia a dia. Eu tinha notado aqui para te pedir, mestrando Marcelo, falar mais a respeito da sua experiência na semana de regularização tributária, mas por nossa alegria, o professor Dr. Jaime já o provocou, né, e a respeito disso, e realmente a pontuação do professor Dr. Jaime ela é fundamental para nós entendermos vamos usar a expressão assim, os bastidores desta organização, como você bem pontuou aqui, desse planejamento, da gestão, né, processual dessas execuções para chegar a essa vitoriosa ou vitoriosa meta, né, de ter atingido aí as 45 execuções com esse valor transacionado, né? Isso é de fundamental importância para todos nós. Então, mestrando Marcelo, são essas considerações que né, falar neste momento, uma vez que na banca de qualificação já muitas perguntas foram feitas e você realmente as colocou, que respondeu na parte escrita. Meus cumprimentos por esse momento, né, e até mesmo diante da amizade construída desde 1997, né, quando da sua posse, né, ou melhor, do curso preparatório né, da Escola Judicial, e hoje vendo você trilhar esse caminho todo na magistratura, boa parte dela no juizado especial também, né? Parte na justiça comum. Porões do Fórum Lafayette, juizado especial de Betim. Do lado de turma recursal. Né? Turma recursal. Cooperador encarregado de não deixar né, inúmeros TCOs e ações criminais de crimes de menor potencialidade simplesmente né, se esfacelarem né, com a prescrição. Então, como diz, é por isso, nobre professor, que para relatar as experiências, né, passar inclusive orientações, né, que talvez eu consiga que sejam válidas para estudantes, principalmente para profissionais de direito, talvez já é mote, né, já é conteúdo para uma nova dissertação. Graças a Deus. Que bom. Então, e sempre, me referi a datas aqui, 1997, sempre evidenciando e valorizando ali os princípios da lei do juizado especial, que é a conciliação, né? E hoje você defendendo a sua dissertação também, né, evidenciando a consensualidade, né, as políticas autocompositivas, isso muito nos alegra, nos deixa feliz assim, e ver nas referências bibliográficas a sua produção acadêmica, né, também que pode ser visualizada, que você colocou aqui na contracapa
ao endereço do seu currículo Lattes, né, a gente percebe que você se dedicou mesmo à pesquisa durante esses 2 anos que passaram rápidos, né, do mestrado. Meus parabéns, meus cumprimentos e devolvo a palavra ao presidente da banca, professor Dr. Sérgio Zandon. Obrigado. Obrigado, professor Adriano. Marcelo, Trigueiro, sim? Comentar algum comentário? Eu falei, obrigado, professor Adriano. É evidente, né, que as orientações, em especial, né, e ponderações apresentadas quando do qualificatório, que teve o mesmo praticamente crivo dessa sessão que hora se realiza, né? E dado o brilhantismo, dado o quanto enriquecedor que foi para a minha preparação para essa apresentação, eu procurei observá-las, adotá-las dentro das minhas limitações, agradecer em especial o incentivo, já aproveitando o ensejo, né? Vale para o senhor, vale para o professor Zandona, vale para o professor Fernando, vale para todos aqueles que eu frequentei, e ainda bem, né, que quase a totalidade presencialmente, ainda que naquelas que eu não pude comparecer pelos compromissos familiares e do estado de saúde da minha mãe, aqui na universidade, mas, né, de forma por videoconferência, todos, né, que sempre foram incentivadores, pacientes, que é assim também, né, não reconhecer, e principalmente, como vocês o são reconhecidos como tanto, e da minha parte sempre serão lembrados como verdadeiros professores que acolhem o aluno, estimulam a busca pelo conhecimento. E aquilo, né, em outrora também o fui, por questão de dificuldade de agenda profissional, que não pude levar adiante, talvez consiga retornar, de incutir no aluno esse gosto pela academia, pela pesquisa, pela busca do conhecimento. Eu acho que esse é o mister, esse é o plus do verdadeiro professor, e que tão bem vocês, né, assimilam, mostram, e com o dom, podemos assim dizer, que dom é de Deus, né? Assim, de uma forma leve, de uma forma natural, passam para os seus alunos. Então, só agradecendo primeiramente ao professor Adriano, mas logo na sequência, Zandona, professor Fernando, e todos aqueles professores ao qual eu tive alegria em especial, e também, né, a honra, a satisfação de ter sido aluno nessa universidade. Viu? E com o meu registro, e essa questão, vamos dizer, né, missão dada, missão será cumprida. Essa questão da experiência, em especial com relação à semana de regularização tributária, e diante dessa constatação que, se Deus quiser, e com as luzes lançadas pelos nobres professores, conseguirei realizar mais uma no segundo semestre desse ano. Então, serão mais novos fatos, como asseverei, dados a serem compilados, conquistados, para poder, quem sabe, né, tratar disso numa próxima produção. Fico muito agradecido. Satisfeito? Eu já falei aqui, eu gostaria de reforçar, né, o meu agradecimento a você, Marcelo Trigueiro, pelo fato de ter escolhido a FUMEC como sua segunda casa. Eu fiquei feliz com o depoimento do professor Fernando Jaime aqui, porque, de fato, a FUMEC ela se destaca no mercado com muita luta, né? Um mercado hoje que está sendo dominado por grandes empresas, né? Grupos econômicos comprando as universidades quase todas, né? As instituições educacionais quase todas. A FUMEC é uma fundação sem fins lucrativos, é uma instituição com mais de 60 anos de existência,
que tem patrimônio próprio, campus próprio, é, que, que de fato acolhe as pessoas, que tem compromisso com o ensino, compromisso com a educação, compromisso com a pesquisa, compromisso com a extensão. Isso nos faz uma universidade. Então, eu fico muito feliz quando vejo o seu depoimento também, Marcelo, no sentido de que foi acolhido por nós, né? Aqui eu costumo dizer que a FUMEC não trata nenhum aluno, né? Seja o aluno da graduação, da especialização, do mestrado, doutorado e pós-doutorado, não trata ninguém aqui como número, a gente trata todo mundo aqui pelo nome. A gente abraça de fato, né? E não é diferente nesses 6 anos de coordenação que eu estou à frente do PPGD, algumas realizações que foram feitas no sentido de reforçar, né, esse estilo de instituição, né? E o professor Adriano, desde 2018, está nessa parceria comigo aí, me ajudando, né? Eu costumo dizer que o professor Adriano é minha consciência. Normalmente tem hora que eu fico nervoso, ele fala, calma, Zandona, calma, Zandona. O sangue italiano ferve, tem hora, e aí vem o professor Adriano e fala assim, calma, Zandona, tudo vai se resolver. Não é fácil coordenar um curso, que já era para eu ter de pendurado as botas já na coordenação, e aí sigo nessa toada aí, né? Uma das realizações que nós fizemos aqui, professor Fernando, foi exatamente a qualificação, que não existia antes no mestrado. E eu via como que isso era benéfico no doutorado, o doutorado que eu fiz na PUC, e como que isso foi benéfico na minha trajetória lá, quando eu fiz o doutorado, ter participado de uma qualificação, ter feito a pré-banca. Então, uma das primeiras realizações minhas como coordenador foi instituir a qualificação. E a qualificação, muitas vezes, a gente vê uma banca, às vezes, durar 1 hora e meia, né, Adriano? E aí a gente... as pessoas falam assim, não, mas que foi tranquilo demais a banca, mas aí não presenciaram a qualificação. Nós fizemos uma qualificação aqui de quase 3 horas com o Trigueiro. Quase 3 horas. Então, você vê, essa banca agora, nós começamos, era um pouco antes de 10, tem um pouco mais de 1 hora de banca, a banca hoje, né, pública, a qualificação foram quase 3 horas de qualificação, né? Então, isso fez com que a gente blindasse a instituição, blindasse o trabalho do mestrando, do doutorando, do pós-doutorando, blindasse também tudo, né? O nome dos professores da banca, né? O orientador, né? E então só colhemos bons frutos da instituição da qualificação. E é aquilo que o professor Adriano falou, né? As observações que nós fizemos na sua qualificação, na sua pré-banca, você teve o carinho de acolher todas, você teve esse respeito conosco, né? De acolher e de introduzir no seu trabalho. A fala do professor Fernando ela é importante. A gente tem hora que a gente tem que deixar um pouco de ser humilde, Trigueiro. Você é um magistrado que tanto contribui com a sociedade, com o Estado, com o patrimônio público. Você tem que colocar mais sua cara aqui, né? E nós falamos isso, né, Adriano? Mas ainda apesar de termos falado, ainda foi tímido ainda. Então, assim, é uma contribuição extra que você traz à comunidade, indo além da doutrina que você está criando aqui, né? Trazendo essa experiência. E isso é importantíssimo no trabalho. A gente tem que deixar de ser um pouco humilde na vida, até para dar oportunidade aos outros de nos conhecer as nossas realizações, conhecer aquilo que a gente faz e faz tão bem, né? Eu me coloco no seu lugar porque eu sou assim também, né? O Adriano também, o professor Fernando Jaime também, mas a gente tem que deixar de ser assim porque, né? Tanta gente que não merece se engrandece, né? Porque as pessoas que fazem, contribuem, não podem fazer isso. Então, eu espero que para a publicação da sua dissertação como livro, você tenha a oportunidade de trazer essas informações, né, das suas realizações, desde o início lá, no início da sua trajetória como magistrado, em especial. Uma outra situação,
professor Fernando Jaime, que a gente tem aqui na FUMEC, eu gostei demais quando o senhor falou assim, a gente tem que ter coerência, né? E aí uma das coisas que eu trouxe aqui para a FUMEC quando assumi a coordenação foi, se a gente defende o Estado Democrático de Direito, a gente defende espaço dialógico, a gente defende publicidade, tudo que está ligado à democracia, eu nunca entendi por que na hora da avaliação das bancas, todo mundo tem que sair e ficar só os membros da banca. Eu nunca entendi isso, né? Eu acho totalmente ilógico o trem, né? A gente tem que dar oportunidade, inclusive do público em geral e do próprio candidato que está sendo avaliado, de contestar qualquer fala nossa durante a avaliação, qualquer nota nossa durante a avaliação. Esses dias para trás, inclusive, presenciamos, né, professor Adriano, o professor Adriano estava presidindo uma banca e graças à presença da mestranda durante a avaliação, a nota dela mudou, o critério dela mudou, porque a gente deu a oportunidade dela manifestar. E ela teve a oportunidade de contestar alguns pontos, né, que os examinadores estavam colocando, inclusive pontos da minha avaliação. E graças aos argumentos dela, eu me reposicionei, né, e me convenci que ela estava certa. Então, eu acho que foi prova, né, Adriano, que de fato a gente tem que fazer isso, né, tem que... Mas assim, eu sempre gosto de deixar, né, Adriano, a gente sempre faz isso, a gente sempre deixa o professor externo à vontade. Se quiser sala reservada, a gente faz sala reservada. Não, de né? forma alguma. Também não consigo entender isso. O motivo disso... Então assim, nós fomos prova, né, Adriano, que a ideia, né, e eu tenho visto muitos programas que eu participo fora, que eu toco nesse assunto, o pessoal fala, pô, vamos fazer isso aqui agora, a partir de agora nós vamos fazer isso aqui, né, Adriano? Então, eu não tenho questionamentos a te fazer, Trigueiro, com a concordância do professor Fernando Jaime, com a concordância do professor Adriano, eu passo então a fase de avaliação, da sua avaliação, com a sua presença e a presença do público, e aí eu trago algumas informações aqui. A FUMEC também aboliu já na minha gestão a questão das notas, porque sempre assim era outra coisa que cometia assim, distorções gigantes. Quando a banca era mais pesada, o trabalho estava maravilhoso, mas a nota era baixa. E aí, trabalhos, às vezes, medianos, que a banca era tranquila, a nota era alta. Então, gerava uma discussão danada esse negócio. Então, uma das minhas realizações também como coordenador foi abolir a nota. Então, a gente só tem critério na banca. A nota final do aluno é a média que ele tem na somatória de todas as notas dele, que fica uma avaliação justa, porque você foi avaliado por todos os professores, as quais você fez as disciplinas obrigatórias e optativas, e aí eu digo que você ficou com a média 97,83, uma média alta, muito alta pelos nossos padrões, e isso aí reforça a sua dedicação, né, às disciplinas todas que você fez. E aí, diante dos critérios que são os possíveis hoje, né, eu tô com a ata aqui, Claudinha bem colocou, né, nós temos aprovação com distinção, aprovação sob condição, suspensão da banca e reprovação, né, são os critérios hoje possíveis da gente fazer na sua avaliação. A aprovação com distinção, ela demanda critérios objetivos e subjetivos. Quais são os critérios objetivos? A média, você tem média, publicação em periódico B1 para cima, em especial com o seu orientador, né, e seu co-orientador, e você tem isso, e você tem esses dois critérios que são critérios objetivos, e os critérios subjetivos, que é o quê? É a avaliação dos membros da banca, e tem que ser uma avaliação à unanimidade, que o seu trabalho, tanto a parte escrita quanto a sua apresentação e as suas colocações, as ponderações dos professores, foi de mediana para alta, né? Então, é o critério subjetivo. Lembrando que é um critério que a avaliação tem que ser unânime, né, dos professores diante do critério subjetivo. E aí, então, nós temos aprovação com distinção como a primeira possibilidade, a mera aprovação, nós temos aprovação sob condição, suspensão da banca e reprovação. E aí eu então passo a palavra aos diletos colegas da banca, amigos, para a avaliação, começando pelo professor Fernando Jaime. Voto pela aprovação com distinção. Aprovação com distinção. Professor Adriano?
Também estou de acordo com o professor Fernando Jaime, uma vez que o mestrando cumpriu ali tanto o requisito da média da nota, quanto a publicação em periódicos CAPES, conforme o nosso regulamento aqui. Inclusive é uma exigência nossa, porque isso aí nos ajuda na avaliação do curso, que é credenciamento e recredenciamento do curso perante a CAPES. Por isso que a gente colocou essa condição como uma condição especial de aprovação do mestrando, porque o mestrando, quando assim age, ele está nos ajudando também, né, na questão da avaliação do curso. Então, Marcelo da Cruz Trigueiro, eu também acompanho os colegas, né, e manifesto aqui pela aprovação com distinção. E já passando então para a questão da titulação, né, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, professor Antônio Carlos Diniz Murta, eu te declaro a partir desse instante mestre pelo PPGD FUMEC, como o professor Adriano costuma dizer, né, já pode inclusive atualizar o Lattes, né, com essa titulação. O Lattes e o Orsi de graça ao professor Sérgio Andona. Exatamente. Então, eu gostaria de te cumprimentar, né, te agradecer mais uma vez, cumprimentar os seus familiares, né, que estão assistindo a sua banca, né, cumprimentar a todos, dar os parabéns a você e a eles, né, nós sabemos, né, como que é difícil fazer um curso desse, fazendo um curso desse, trabalhando, sendo pai, sendo filho, né, sendo marido, não é fácil. E você terminar com tanta distinção, né? Como a própria palavra diz, é uma satisfação, uma honra para a gente. A partir de hoje, você está cravando seu nome na história da FUMEC. Né? E eu aqui hoje, presidindo a banca, fico feliz com isso. Exatamente. E lembrando que o seu trabalho ele tem uma sinalização de tese. Né? Então, por isso que é importante você, na sequência, publicá-lo, né? E não parar os estudos aqui. A gente já te espera no doutorado e depois no pós-doc. Né, Adriano? Eu tenho que negociar com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, né? Porque com muita honra, com muita satisfação, alegria e agradecimento que aí tenho comunicado essa aprovação. É evidente, né, até do conhecimento desde da sessão de admissão ao curso de mestrado, a qual, né, foi brilhantemente presidida pelo professor Sérgio Andona, com a participação do Carlos Victor Musi, por sinal nosso colega também, da Vetusta Federal, colega de sala, inclusive, né? Aonde ali eu já tive aquela constatação que, quem diria, né? Mais uma feliz coincidência, professor Fernando Jaime, de mais um colega, o Carlos Vitor Musi, seguindo aí os caminhos da academia, na qual eu poderia, sim, né? Acreditar, me doar para que o que se realiza hoje se tornasse realidade. E com os senhores, com toda a inteligência, toda a formação que detêm, todo o conhecimento que apresentam, muito bem precisado. É uma dedicação, principalmente, né, quando se trata de um aluno que é pai, no meu caso em particular, filhas ainda crianças, exigindo sempre cuidados diuturnos, e a esposa, né, que muito contribuiu, incentivou, participou e em certos momentos até nos defende, né? Porque às vezes estamos aí deparados com situações em que a pessoa, para que você está estudando tanto? Para que você está? Não, o para que está se consubstanciando neste momento. E que é nós também, né? Eu tenho dessa veia, por isso que acredito que depois vou enriquecer aí, em caso de obra publicar, ainda tem, né, muita coisa para trazer ao conhecimento, né, do cidadão, porque eu tenho essa veia na família, né, inspirada desde o meu pai, tem um que não se dizer, lembrar, né, infelizmente saudoso, Maurício Trigueiro, também
doutor em Direito pela Federal e fundador, professor e dono de um dos cursos, né? Que até a véspera, né, da partida dele para o Eterno, já detinha a classificação como um dos melhores cursos e índice de aprovação dos concursos públicos da área jurídica. Então, isso tudo converge para poder me estimular e estar me dedicando. E o Deus bom, Senhor do Bonfim, em homenagem, né, ao sobrenome da família, ao nosso protetor, padroeiro, Nossa Senhora Aparecida, que aqui me acompanha. Então, eu só tenho a agradecer, e como consta dos agradecimentos, eu não vou me prolongar, dado, né, os compromissos dos componentes da banca, e até meu mesmo no período da tarde, mas só agradecer a toda e qualquer pessoa que, de toda forma, participou, contribuiu para esse resultado. Agradecer, ainda bem que ela agora se faz presente, porque onipresente nesta faculdade, que essa universidade, FUMEC, que é a Cláudia Magalhães, porque isso também, como eu frisei, né, quando do teste de admissão, quando da recepção aqui no ambiente da faculdade, ela sempre com essa carinha, né, angelical, cordial. Isso, Cláudia, é muito valioso para os que aqui procuram essas realizações, e principalmente aqueles que buscam adquirir conhecimentos de verdade. Então, fica a minha gratidão, principalmente algo que ela não se permite nós, dada a tantas preocupações, a tanta demanda profissional, em especial, às vezes familiares, nos permitimos, ela não. Está sempre paciente, carinha boa, né? Isso aí te faz também uma pessoa abençoada por Deus, viu? Minha gratidão, muito obrigado, e agradeço aí as pessoas que assistiram à apresentação. Eu usei por bem não ficar lendo os nomes para agradecer nominalmente, porque para não perder diretamente o foco, mas creio que muitos aí me conhecem. Alguns foram até meus colegas das disciplinas aqui da universidade, então também minha gratidão, e aquilo que eu sempre falo nas minhas apresentações e palestras, a disposição física e intelecta lá frente à segunda vara de feitos tributários, sempre para poder tratar de todo e qualquer assunto, em especial o abordado pela minha dissertação. Muito obrigado a todos e a todas. Trigueiro, só o professor Adriano pediu, acho que é importante ler os nomes das pessoas. Já que você não está diante da distância escutando, e em prestígio, né, as pessoas que estão aqui até esse momento aprendendo com a sua dissertação, temos lá Ana Cristina, Charles, Robert, Iretônio, Maria Jaciara, Marcele Dias Trigueiro, Lucas Trigueiro, Keren Alcântara, Rubens José Santos, Larissa Alba, Claudemiro de Jesus Ladeira, Desembargador Franklin Gino, Andréa Ferraz, João Vitor Caldeira e Yasmin, todos presentes assistindo a essa banca de defesa e dissertação do agora mestre. Tem aí na Marcele, né, Trigueiro, é o nome da minha filha mais velha, deve estar aí a minha dedicada esposa, com a filha caçula, porque a Marcele, né, seguindo o exemplo do pai e os ensinamentos, chegou agora do curso de inglês, e espero que tenha ido bem na prova, porque o papai estudou com ela até altas horas ontem. Então, é sempre assim. Pai é participar. Mãe, né, que Deus continue as abençoando, é cuidar o tempo todo, como isso, né, não permitiu que a minha esposa aqui estivesse presente, mas está lá, acompanhando a apresentação. Muito obrigado, professor Adriano, pela iniciativa, porque realmente, né, a visualização para mim não é fácil, e eu só tenho a agradecer a todas e a todos. Obrigado. Obrigado. Declaro encerrada essa sessão. Isso aí.